isso rápido, O Mercadona essa é a melhor forma. Então, eu acredito que o IMC dela vai ficar por volta de 15, tá, gente? E esse IMC por volta de 15, ele tá ok. Ele tá baixo. Lembra que o nosso limite inferior, ele é 18. Então, a gente tem, eu acredito que a partir de 17, ele já é muito baixo. De 17, menos que 17. Então, eu tenho já um possível diagnóstico firmado aqui, né? Uma paciente extremamente magra, com IMC baixo, com uma atitude purgatória, que ela está indo para academia e está malhando muito, está fazendo dieta, mesmo já estando magra. Qual é o diagnóstico dessa paciente? Anorexia. Só anorexia? Anorexia nervosa, né? No caso, porque Isso. ela vem apresentando outros sintomas. Nome e sobrenome, gente. O diagnóstico psiquiátrico, ele se chama anorexia nervosa. Só anorexia não é um diagnóstico, é um sintoma de falta de apetite, tá? Então, quando eu falo, o paciente tem anorexia, se eu não falar diagnóstica, se eu não falar nervosa, eu estou falando que ela está sem comer. Se eu falar anorexia nervosa, eu estou falando um diagnóstico psiquiátrico, tá? Então, eu acredito que essa não gerou muitas dúvidas, né? Ficou bem óbvio que a paciente come pouco, tenta emagrecer a todo custo, né? E o que é que a gente faz com esse tipo de paciente? A primeira coisa, o paciente tem que ir para psicoterapia, sim ou sim. Lembrando que as pacientes que sofrem de anorexia, elas também têm um fator de predisposição para autoflagelação, para suicídio. Então, a paciente sim ou sim vai para psicoterapia. E aí você tem que fazer aquelas perguntinhas que eu já falei para você toda vez. Como é que está o seu humor? Você está deprimida? Você já pensou em autoflagelação? Já pensou em se autoexterminar? Então, é um tema muito bom de repetir. Oi? Ô, doutora Fabiana, qual foi a outra forma que você falou do IMC aí, mais rápido? Pega o peso em quilos, né, que o nome dela era o 45, divide uma vez pela altura, em metros, deu o resultado e já divide de novo pela altura em metros. Certo, obrigado. Isso aí é bom, vocês pegam essa dica aí quando vocês forem para a segunda fase, tá? Que a gente calcula o IMC lá na hora, com a calculadorinha. Tem que ser rápido, não pode passar de 10 segundos. Então, um paciente com 61 anos, com queixa de dor na região proximal da coxa esquerda. Aqui, pessoal, mais uma questão repetida, eu já vou mostrar para vocês. Há 3 dias e relata limitação da deambulação devido à dor. Eu tenho um paciente claudicante, tá? Eu tenho um paciente claudicante. Claudicando ele. E apresenta antecedente pessoal de hipertensão arterial, tem umas comorbidadezinhas. Tendo realizado o quê, pessoal? Ele fez uma cirurgia para correção de fratura exposta. Como é que eu chamo isso aqui? Isso que ele fez foi uma porta de entrada. Então, eu tenho 2 coisas aqui que já são conhecidas na minha prova, que eu já mostrei, que é claudicação e porta de entrada. Quando eu tenho essas 2 coisas, quais são as 2 principais doenças que eu penso? Osteomielite. Artrite, osteomielite. Pioartrite e osteomielite. Perfeito, tá? E aí ele me diz aqui, né? Apresenta-se irregular estado geral, hidratado, eupneico, cianótico, com temperatura de, aqui, ó, possível foco infeccioso. Edema, hiperemia e dor à percussão da porção proximal. Essa porção proximal da coxa esquerda, como é que chama, gente? Metáfise, tá? Ele tem uma dor metafisária. Quando eu tenho dor metafisária e não dor na articulação propriamente dita, qual é o diagnóstico? Osteomielite. Osteomielite, tá? Eu penso em osteomielite. Qual é o exame de imagem de melhor acurácia que confirma a osteomielite? Nós vemos isso na outra prova. Vou até retornar aqui. Cadê? Eu acho que é 52. Bem aqui, ó. Mesma prova. No caso, seria a ressonância magnética. A cintilografia, ela entra em segundo lugar, tá? Só se não tiver ressonância.
O paciente de 25 anos, aqui, ó, mesma história, quase, né? Ele teve, só que ele fez um politraumatismo, fez uma porta de entrada e tá sem conseguir mover a articulação, e a dor dele é no terço proximal da face anterior da coxa, mesmo local do outro paciente. O diagnóstico, penso primeiro, vou verificar onde é a dor dele, para ver se é osteomielite ou se é pioartrite. Qual é o exame de preferência? É a ressonância magnética. Já caiu uma vez e foi a mesma resposta, tá, gente? Nas duas provas, tá? Qual o ano dessa, por favor? É a 2024.2 e a 2024.1. Ok, obrigada. Uma pergunta. As infecções pode ser osteomielite, qual outra? É a pioartrite ou artrite séptica. É a mesma coisa, que é essa segunda aqui. A artrite séptica teria pioartrite, que é quando eu tenho essa infecção na própria articulação. Então, a dor, ela vem da articulação propriamente dita, não de uma região do osso. A ultrassonografia com punção articular, aqui eu estaria falando, né, essa seria mais para punção articular, seria mais para ou a tuberculose ou para a própria artrite séptica. E a cintilografia óssea poderia estar presente nos exames, né, mas não estou falando de uma osteoartrose, tá, gente? Eu estou falando de uma infecção. Deu para entender? Então, no caso, se fosse uma artrite, o melhor exame seria a punção articular, né? Sim. Na artrite também ele poderia dizer que ele tinha fazia sem preservativo, né? Tinha múltiplos parceiros. Pode ser. Pode acontecer de ser uma complicação de uma IST, por gonorreia. Pode ser também, ele pode te entregar esse fator de risco. E outra coisa, gente, quais são os antibióticos? Vocês sabem que a gente usa, que pega no osso? É coisa forte, tá? Não é qualquer antibióticozinho que a gente vai tomar que ele vai atingir o osso, não. A gente está falando de oxaciclina, tá? Oxaciclina, se o paciente estiver instável, né, a gente já vai para coisa mais pesada, a clinda. Então, são antibióticos com um espectro bem alto mesmo. Preferência a oxaciclina, para o paciente estável. Que seria, no caso, provavelmente o quadro desse paciente aqui. Então, bora para a próxima. Uma menina de 4 anos é levada ao pronto-socorro de um hospital público pelo SAMU com relato de um quadro de náusea, vômitos e dor abdominal. 4 anos, está com náuseas, vômitos e dor abdominal. De evolução rápida nas últimas 6 horas. Sua mãe conta que a filha teve uma perda de peso, olha que coisa bonita aqui, né? Ela teve perda de peso, e ao exame físico, a paciente apresenta-se sonolenta, desidratada, com hálito cetônico. Gente, qual é o diagnóstico dessa paciente? Cetoacidose diabética. Maravilhoso. Estou gostando, time. Cetoacidose diabética, né? E aqui ele me dá os valores de referência, né? Ela está com uma acidose metabólica, né? Aí, cadê o outro valor que eu preciso? Com base nos dados apresentados, é correto afirmar que a criança possui níveis reduzidos de... O que reduz quando a paciente está com CAD? Potássio. Isso mesmo. Então, quais são as principais as substâncias que vão estar reduzidas do organismo do paciente, que é os que eu tenho que pensar em repor primeiro? É a insulina. O paciente não produz insulina, né? Uma paciente com 4 anos é uma paciente DM1, né? Eu penso primeiro em DM1, então ela não produz insulina. E o outro, né, que é um eletrólito que depleta quando o paciente está com uma acidose, é o potássio. Então, perfeito. Então, vocês arrasaram. Insulina e potássio. Paciente de 54 anos. Paciente de 54 anos, né? 2 gestações, um parto, uma cesárea. Teve uma ligadura tubária bilateral e comparece à consulta ambulatorial com queijo de fogachos. O que vocês estão pensando já aqui, pessoal? Climatério. Perfeito. Queda da libido, não tá fácil. Secura vaginal, completa clínica, né? Fadiga e falta de concentração.
sem outras queixas, né, em seu histórico, e verifica-se o registro de menarca aos 13 anos, menopausa aos 50 anos, paciente que fuma 10 cigarros por dia. Então, aqui a gente tem uma fumante, porém nem tanto, né, não chega a fumar nenhuma carteira por dia, além de história patológica pregressa de hipertensão arterial crônica. Vamos prestando atenção, né, nos detalhes. Em uso de losartana e com bom controle. Ela tem hipertensão, mas ela está bem controlada, tá, pessoal? Presta atenção nisso. A história patológica familiar de osteoporose e IDN. Pressão arterial e infarto agudo do miocárdio na mãe. No pai. Infarto do pai. A paciente apresenta resultados de exames realizados há 6 meses, que tem uma mamografia, um BIRAD-zoom, nada a declarar, só tem que repetir. Ultrassom transvaginal, com útero de 40 centímetros cúbicos, endométrio homogêneo de 3 milímetros, está normal, ovários atróficos, exames laboratoriais sem alterações. Então, gente, as informações que eu vou tirar aqui, de maior importância. Ela está com a pressão arterial normal, ela não está descontrolada, ela não tem uma hipertrofia vaginal, uma hipertrofia endometrial, ela não está com um peso muito, né, uma coisa muito alarmante. Ela não é uma fumante ela é fumante, porém, ela não ultrapassa, né, aquela barreira do 1 maço por dia, mais de 20 cigarros por dia, e ela tem útero, e ela tem clínica, né, uma clínica de climatério perfeita. Essa paciente tem ou não tem indicação de realizar terapia hormonal? Tem. Ela tem contraindicação à terapia hormonal? Contraindicação absoluta? Não tem contraindicação absoluta. Uma paciente que tem útero, qual tipo de hormônios eu vou oferecer para ela? Combinado. Combinado. Vai o estrogênio, porque lembra que quem trata realmente os sintomas é quem? É o estrogênio, né? E para a mulher que tem útero, vai entrar a progesterona. Então, vamos já começar a eliminar aqui. Considerando-se o quadro clínico descrito. Contraindicar a terapia hormonal? Não tem contraindicação. Sugerir terapia hormonal sistêmica com estradiol oral, aqui, pessoal, é que entra o pulo do gato, tá? Essa paciente, ela tem alguns fatores de risco, né? Ela é diabética, ela não tem histórico familiar de diabetes, ela tem hipertensão, ela tem um pouco de sobrepeso, então eu vou preferir, tá? Não é exatamente uma contraindicação. Eu vou preferir a via transdérmica para não passar esse hormônio pela metabolização hepática. Entendeu? Então, eu vou sugerir a terapia hormonal sistêmica com estradiol transdérmico e progesterona micronizada. Então, as que tenho contraindicação, eu já posso cortar. E quando eu falo em estradiol oral, ele não é, dentre as opções, a minha mais adequada. A mais adequada seria o estradiol, né, que é o estrogênio por via transdérmica, para que eu não configure mais um fator de risco para essa mulher produzir trombos, tá? Ficou claro? Sim, ficou claro. Então, pessoal, eu vou parar por aqui hoje, porque essa próxima questão aqui vai demorar muito tempo para eu explicar ela é muito chata, então, gente, vai ficar melhor dividir ela para amanhã, tá bom? Fabiana? Perfeito, horário, doutor. né? Isso. Obrigada. Aí amanhã a gente começa com a cabeça fresca com ela, Fabiana. porque esse assunto